Vamos iniciar o nosso sexto aulão do curso Autocura para a Vida. Hoje o nosso tema é consciência leve. E a consciência leve, ela está em continuidade a ordens e desordens do antes e o depois que nós falamos no último aulão, né? No nosso quinto aulão, onde a gente vê a figura ali do herói. Nós precisamos renunciar, né? Nós precisamos entregar e se conectar verdadeiramente, humildemente com a nossa vida. Então, hoje, o nosso tema, o nosso foco, em continuidade do livro A Cura, de Bert Helling, é falarmos sobre consciência leve, né? E a consciência leve é um instituto, um instinto, vamos dizer assim, de sobrevivência. Então, tem para nós uma importância vital. Então, diante da consciência leve, é o que nos leva ali a sobreviver. Sobreviver aonde, Débora? Naquele grupo, né? Naquela grande alma. Porque no final, essa consciência leve, no final, ela define sobre a vida e a morte. Como assim? Ela define quem pode viver e quem deve morrer. Tudo isso em nome da justiça. Débora, a justiça é pesada, sim. Dentro da consciência leve, sim, ela é. Então, quando a gente está falando de consciência leve, e a gente vai pegar os ensinamentos de Bert traz muito para nós do Holocausto. Ele traz muito da guerra dentro dessa consciência leve. Por quê? Um dos causadores de guerra é a tal da consciência leve, é a busca, é a nossa necessidade de alma de consciência leve. Mas essa consciência leve, ela causa para a gente desordem. Então, quando nós buscamos uma consciência leve, nós nos deparamos com o quê? Com desordem. Porque ela está vinculada à alma coletiva, mais especificamente ao campo espiritual. E vou reforçar mais uma vez aqui, em todas as aulas eu estou reforçando, e sempre vou reforçar. Campo espiritual não tem nada a ver com espírito, com espiritual. Campo espiritual é simplesmente o nome que dá ao sistema que prende, que restringe, que limite a grande alma. E o que é esse campo espiritual? Um sistema de crença. Ou seja, é onde estão as nossas crenças. É onde está o ideal, o idealizado. É lá que está, no campo espiritual. E esse campo espiritual, que é esse sistema de crença, então como que a gente pode ver? Tá, vamos ver o seguinte. Vamos pegar pela profissão. A Débora Consteladora. Débora Consteladora fica vinculado a um campo espiritual dos consteladores. Se vincula a um campo espiritual das constelações, onde tem alguns ideais. É para ter? Não deveria, mas tem. Há crenças ali, há ideais ali. E quando a gente fica voltado a isso, e é um instinto de sobrevivência. E o que é esse instinto de sobrevivência aqui? De pertencer. É a necessidade profunda da alma de pertencimento. A gente quer pertencer. A gente precisa pertencer. Essa necessidade profunda faz o quê? A gente se voltar para esse sistema de crença. E o que o sistema de crença ele nos impede? De sermos diferentes. De sermos diferentes. De ter uma profissão diferente de todos os outros da família. De ter uma profissão diferente daqueles do qual a gente está ali inserido no grupo mais próximo da gente. Grupo de convivência. Mas aqui, o nosso foco que a gente leva desse sistema de crença para o elemento sagrado.
o divinizado, num aspecto cultural, de cultura. Então, o que, que a gente olha como esse, vamos dizer, essa consciência, esse elemento? O que é sagrado para nós? O que é o divino para nós? O que é Deus para nós? Religião é Deus? Deus é religião? Tudo isso a gente começa a parar, sentar, se acalmar através da respiração, para quê? Buscando um centramento para se conectar e começar a se observar. Porque essa desordem da consciência leve, ela vai nos levar a quê? A doenças, a infelicidade, a morte prematura. A morte prematura. A consciência leve nos leva a refletir sobre boa consciência e má consciência. Então, o que, que é a boa consciência e o que, que é a má consciência? Será que a má consciência é má mesmo? Será que realmente ela é má? Por quê? Dentro dessa perspectiva da consciência leve, a boa consciência é o lado negro, é o lado sombrio. É quando nos comportamos de acordo com as regras e máximas de nosso grupo. Então, a boa consciência, ela está mais vinculada aos nossos comportamentos, se a gente segue as regras e as máximas do nosso grupo, do nosso sistema familiar, daquele grupo do trabalho, da faculdade, de convivência. Então, quando eu sigo aquelas regras, opa, eu tenho boa consciência. E isso me traz uma certa leveza, uma falsa leveza. Porque essa falsa leveza, por que falsa? Porque a única coisa que ela nos dá é esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço. Então, de repente, né, vamos ter um exemplo bem bacana. Todo mundo está lá na academia e começa a tomar determinada coisa. E começa a crescer, e começa a ficar de determinada forma. Você nem tem ideia, às vezes você nem quer crescer. Mas como está todo mundo fazendo aquilo ali, quando você chega perto, você se sente desconfortável de não estar fazendo. Mesmo que seja algo errado. Errado no sentido de que não é bom para a saúde. Não é, às vezes, legal. Mas eu estou fazendo. Por quê? Porque quando eu estou ali, eu quero me sentir pertencente. Eu quero ser, de certa forma, visto pelo aquele grupo. Mas esse é um caminho de desordem. A boa consciência, ela está atrelada ao sentimento de culpa. Por eu não ser igual, eu me sinto culpado. Por eu não estar fazendo o que todos estão fazendo, eu me sinto culpado. Traz para a gente o quê? A inocência. Porque o infantil, o inocente, busca culpados. E essa inocência, ela vincula mais ao quê? A alma, do que nosso próprio espírito. Débora, como assim? Como assim? Você fica aprisionado numa boa consciência. Mesmo que essa crença restrita por essas regras e máximas sejam prejudiciais à vida. A gente retoma lá para o Holocausto. Havia uma boa consciência por detrás. Toda uma criação de consciência de que aquilo era o certo. Sistemicamente, não há certo e errado. Há o melhor.
Sistemicamente, precisamos olhar para a vida. E quando não fazemos isso, entramos em desordens. E do contrário dessa boa consciência, nós chegamos aonde? A má consciência. E observe que isso é a nossa perspectiva. É a nossa percepção. É como eu estou me relacionando com aquilo. Por quê? A má consciência eu tenho que eu vou ter o sentimento de culpa quando eu estou na má consciência, que nada mais é de eu ter um comportamento contrário. E às vezes esse meu comportamento contrário, ele leva para o bem, para o melhor de todos. Às vezes meu e às vezes para o todo. É um sentimento instintivo, similar a um sentido de equilíbrio. Aí aqui, nessa má consciência, entra aqui a figura das ovelhas negras. Quem já foi chamado de ovelha negra? Ah, você é a ovelha negra da família. Quem já foi chamado de ovelha negra? Ovelha negra nada mais é que aquele membro familiar com a missão, o propósito de trazer algo novo. Para onde? Para quebrar esse sistema de crença. Ovelha negra, ele sofre pra caramba. Por quê? Porque ele luta contra o sistema de crença para trazer algo novo. Ele reage, ele se movimenta para restaurar, sem pensar, de forma inconsciente, para prevenir. Mas ele se machuca. Ele se machuca bastante. Por quê? Porque há um sentimento de culpa que vem da nossa necessidade de sentirmos pertencente. Débora, e como que eu me sinto pertencente, então? Reconhecendo que o simples fato de você existir, e não importa se vivo ou morto, você pertence e você tem o seu lugar. Que você não precisa ser igual para pertencer. Que você pode deixar com o outro o que é do outro, ficar exclusivamente com o que é seu. Isso exige muita humildade nossa. Muita humildade. E para trabalhar essa consciência leve, para vocês se aprofundarem, para vocês verem ali na prática, eu recomendo aqui que vocês assistam com um olhar sistêmico, um olhar de observador, o filme O Rei do Povo. E lá na Netflix, O Rei do Povo. Porque o que é mais enraizado em nós, no sistema de crença, é o religioso. É aquilo que a gente tem como sagrado, como divino. E por vezes, nesse falso elemento de sagrado, de divino, a gente fica preso a sistemas de crenças que vão contra a vida. Que esse instinto de sobrevivência nos leva ao quê? À doença, à infelicidade, à morte prematura. E por aí vai. E observem que essa boa consciência, ela serve para fins diferentes em famílias diferentes. Então, eu tenho um sistema aqui de um membro, de uma pessoa, e tenho outro sistema aqui. Esses dois sistemas estão dentro de outro grande sistema, vamos dizer assim. E assim vai, tudo conectado, tudo interligado. Só que às vezes, para esse daqui, é o católico.
Às vezes, para esse aqui, é o evangélico. Às vezes, é a Umbanda, é o candomblé. Às vezes, né, o hindus. E assim vai indo. E assim vai indo. Então, o que realmente importa para esse grupo? O que realmente importa para eles? E às vezes vem aquele movimento interno da gente se lançar, da gente caminhar para algo diferente. E não só aqui no religioso. Isso acontece muito no profissional também. Quando eu sigo o que todos estão seguindo, eu vou o quê? O que a gente vê aqui na boa consciência e na má consciência? A massa. O volume de massa. Todo mundo está caminhando para cá. Eu também preciso caminhar para cá. Por que você precisa caminhar para cá? Eu não sei. Mas todo mundo está indo, eu também preciso ir. Às vezes, essa massa nem está caminhando para a vida. Esse efeito manada. Às vezes, ele está indo aqui voltado para a morte, para o passado. Desconectado da vida, da prosperidade. Mas por que eu quero isso se eu sei alguma coisa, em algum ponto em mim, eu sinto que aquilo não está certo? Que pode ser diferente e eu até vejo o caminho diferente para ir, mas eu não consigo ir naquele caminho. Pela necessidade de pertencimento. Por não conseguir suportar a culpa. A culpa de ser diferente. E às vezes a pessoa pensa assim, não, vou chegar na constelação, vou ir lá, porque eu vou trabalhar isso aqui, vai tirar isso aqui, vai liberar isso aqui. É uma técnica terapêutica, uma filosofia de vida. Você está diante de um grande processo, de uma jornada, de uma travessia. E não há nada e nem ninguém que possa carregar essa culpa no seu lugar. Cabe a você carregar. E o que nós precisamos? Ter consciência. Então, eu reconheço que é simplesmente uma questão de boa consciência e de má consciência. E que eu estou pensando o contrário dos outros. E que a visão, o sistema de crença que os outros estão seguindo não é o melhor para mim. E eu me permito seguir para o caminho contrário, diferente. Para o novo. Então, essa consciência leve, ela tem a tarefa de garantir pertencimento, desde que com uma condição, de que a gente siga esse sistema de crença, nesse sentimento de inocência. E nós somos responsáveis por tudo que nos ocorre, somos responsáveis. Quando eu estou no sentimento de inocência, os outros decidem por mim. Eu transfiro a responsabilidade de escolha, de tomada de decisão sobre a minha vida e transfiro para o outro. Assim eu permaneço inocente. Foi o outro, não fui eu. Eu usei porque o outro, porque o meu pai, porque minha mãe, porque o professor, porque meu chefe, porque o meu marido, porque minha esposa. Está na hora de assumirmos a responsabilidade. Está na hora de tomarmos as nossas decisões, fazermos as nossas escolhas com o máximo de consciência possível. E para todos que estão acompanhando
os aulões de autocura, buscando autoconhecimento, isso nos dá o quê? Expansão de consciência. Isso nos permite ver. E isso a gente tem a oportunidade de liberar um pouco mais, e de nos liberarmos um pouco mais, e de ganharmos um pouquinho mais de espaço para tomarmos as melhores decisões para nós, dentro daquilo que o nosso espírito, a nossa centelha divina, tem para nós. Nos permitindo fluir. Porque é em sintonia com o espírito que a gente entra num movimento criativo. É ali que está a força maior. E esse movimento criativo do espírito, ele é voltado para tudo, para todos, sem julgamentos. Não importa como seja. Tudo e todos pertencem igualmente. E quando que eu consigo entrar em sintonia com esse espírito, com essa centelha, com essa força maior, com esse algo maior? Quando? Quando eu concordo com tudo como é. Quando eu renuncio e eu solto o julgamento. Eu permito que o outro seja o outro e concordo com ele como ele é. E parece ser tão simples, tão simples. Mas na prática é profundo. Por quê? Bate lá no sistema de crença. Observe aí na sua vida. Qual que é a principal crença da sua família? No que a sua família acredita, no que os seus pais acreditavam, no que os seus avós acreditavam. O que você acredita? Será que isso não é um sistema de crença? Será? Porque esse sistema de crença, essa consciência leve, né, dessa boa consciência, ela reage. Ela é reativa. Né? Quem assistiu os filmes, cortem as cabeças, né? É uma reação, uma reatividade imediata, através do quê? Do sentimento de culpa. Culpa do quê? De ser diferente, de estar fazendo diferente, de estar andando ao contrário. E quem se lança, as ovelhas negras sofrem pra caramba. Porque o sistema de crença, ele bate. Porque precisa haver uma ruptura. E lá no filme, O Rei do Povo, quando vocês forem assistir, eu super recomendo para compreender numa profundidade isso daqui, assistam esse filme. O quanto que aquele jovem, para trazer uma visão nova, o quanto que ele apanha, ele é excluído pelo campo religioso. Ele é excluído pelo campo familiar dele. Ele é excluído por todos. Por todos. Só porque ele disse: olha, não é bem assim. Olha, vocês não estão vendo direito. Vocês não estão vendo direito. E observem a força que a ovelha negra tem. A força que ela tem. Para quê? Para romper com isso. Para romper com isso. Trazer essa visão do novo, entrar em sintonia com o espírito. Verdadeiramente com algo maior. E essa reação da boa consciência
ela vai agir em todos os momentos. Em todos os momentos. Bastou a gente estar, peraí, eu estou indo contra o meu. Isso é inconsciente. Sem nem antes mesmo da gente pensar, refletir sobre, a gente se comporta. Então, o que eu faço, Débora? Reflita, realmente é por aí? Realmente esse é um bom caminho? Realmente isso está a serviço da vida? Da humanidade? Do amor de Cristo? Será? Será? Peguemos lá a história de Jesus Cristo. O quanto que ele teve que lutar para lutar não dessas formas que a gente vê hoje, mas confrontar um sistema de crença que impediu de reconhecer quem ele era, de ver quem ele era. A grande revelação que impede muitos até hoje. E por que então, Débora, a gente reage assim, tão assim imediatamente, sem nem pensar sobre, né? Em todos os momentos. Por a gente estar colocando em risco nosso direito de pertencimento, ou de já tê-lo perdido, a gente acessa o quê? Medo. Um grande medo. Será que vão me amar? Será que vão me respeitar? Será que. Então, quando isso está em perigo, vamos dizer assim, pelo sentimento de culpa, de estar sendo diferente, aí a gente se compele, seguir com a massa. Então, observe em que momento você está seguindo a massa. Porque essa boa consciência, que serve a fins diferentes em famílias diferentes, então, na sua família, qual é o fim? Qual a finalidade que ela serve? Qual é o sistema de crença da sua família? Do grupo em que você está inserido? Vale verdadeiramente a pena estar ali? Inserido ali? Porque é onde obtém a importância fundamental para os nossos sentimentos e ações. Então, o que vamos sentir e a ação que vamos praticar está vinculada ao quê? A consciência leve. E eu perceber se é uma boa consciência e uma má consciência. E às vezes a boa consciência está indo a serviço da vida, está fluindo, está certinho. Perceba que boa consciência é aquilo que todos estão indo e estão caminhando naquela direção. E a má consciência é quando eu vou, não, mas peraí, tem outro caminho. Tem outro caminho aqui, olha isso daqui. E isso é o quê? Interno. Eu só preciso me observar que eu estou ali. Porque eu preciso chegar aonde? Na consciência espiritual. É ali que eu preciso ver me conectar com a consciência espiritual. Onde a ordem é o direito igualmente de pertencimento. Todos, pelo simples fato de existir, pertencem. Simples assim. Precisa de mais alguma coisa? Não, não precisa. Só isso, só isso. E para entrar nessa consciência espiritual, em sintonia com o espírito, com essa centelha divina, eu preciso concordar
com tudo como é. Renunciar ao julgamento. E dizer sim. No nível de profundidade da concordância. Porque essa ordem de direito de igual pertencimento, ela ativa também uma consciência, né? Essa consciência espiritual, vamos dizer assim, que serve a uma ordem abrangente. E essa consciência aqui, que é ativada por essa ordem de direito igual de pertencimento, ela é diferente da consciência leve. Na consciência leve, nós sentimos culpa ou inocência. Não é mesmo? Essa consciência espiritual, ela é de crescimento, onde tudo a seu tempo. Até que tudo a seu tempo chegue ao fim e se conclua, sem arrogância. Onde a gente permite que as coisas sejam como elas são. Se conectando sempre em sintonia com essa força de crescimento que traz o novo. E essa ordem abrangente a qual essa consciência espiritual serve é o amor. Não o amor condicionado, o amor cego que adoece. É o amor que cura. E esse amor aqui é a precedência daquele que vem antes sobre aquele que vem depois. E aqui eu preciso o quê? Nesse antes e depois, ter humildade de suportar o meu lugar, de me colocar e me suportar no meu lugar, deixando com o outro o que é do outro, ficando apenas com o que é meu. Esse amor, a gente dá a cada pessoa o lugar que lhe cabe, no todo. E que não pode ser disputado com ela por ninguém. Então, você dá o lugar do pai ao pai, o lugar da mãe à mãe, o lugar do filho ao filho. E se você é o filho ou a filha, você se coloca no seu lugar, se reconhece no seu lugar e fica no seu lugar. Respeitando o antes e o depois, respeitando o que cabe a você, deixando com os seus pais o que é dos seus pais. Olhando para aquilo com humildade, com amor, concordando, dando lugar no seu coração, para que aquilo possa descansar, sem julgamento. É a ordem da paz para cada indivíduo. É assim que a gente caminha para a paz. Onde cada indivíduo pode assumir o lugar que lhe cabe. Que ascende por si só, de baixo para cima, nessa ordem, sem que gere conflitos, com humildade. Aqui as transferências acabam. Eu fico com o que é meu. E eu dou lugar para o que é meu. Eu paro de lutar, eu paro de brigar, eu deixo a vida acontecer. Eu simplesmente me disponibilizo para a vida. É onde eu me conecto com a força dela. Aqui entramos a serviço da vida, de forma igual para todos. Igualmente para todos. Por isso, essa consciência espiritual não é percebida, reconhecida ou imposta pela boa consciência, porque a boa consciência está a serviço do quê? Do sistema de crença. O sistema de crença tem que ser aquilo. Você não pode ser diferente, você não pode fazer diferente.
Se todos se sacrificaram pelos seus pais, você também tem que se sacrificar. Se todos morreram de uma doença, você também tem que morrer daquela doença. Se todos foram doentes na sua família, você também tem que ser doente. Se todos condenam determinado tipo de pessoa, você também tem que condenar. Porque o sistema de crença nessa falsa justiça, ele busca e determina quem pode viver e quem deve morrer. Não, aquele lá não pode viver. Aqui na consciência espiritual, todos têm igual direito de pertencimento. Todos, sem exceção. Essa boa consciência, ela justifica o assassinato. Ela eleva algumas pessoas ao céu pela sua inocência. E ela condena outros pela sua culpa. Então, observa. O que você está apoiando? O que você está julgando um inocente? Quem, o que você está condenando? Porque está nesse movimento dessa consciência leve, vinculada aí a essa boa consciência, é uma desordem. Eu me coloco prepotente e arrogante, julgando o outro, condenando o outro, dizendo quem vive, dizendo quem morre. E a quem cabe isso? A quem cabe esse julgamento? Será que nós estamos tomando o lugar dele? Será que nós estamos nos elevando nesse antes e depois acima deste algo maior? Acima de Deus? É onde a gente para e reflete. Vale a pena? E quando a gente se conecta com essa consciência espiritual, nesse amor puro, incondicional, a gente encontra leveza, a gente encontra paz. Eu não preciso correr atrás de condenar ou que o outro receba o castigo dele. Eu não preciso, porque as responsabilidades dele tá com ele, o que é dele tá com ele. Se eu faço isso, eu começo a carregar o que é dele e me torno igual a ele. Sem perceber, eu me torno igual a ele. Foi profundo, né? Essa consciência leve, essa desordem. Que a gente possa se conectar com a consciência espiritual, em sintonia com o espírito. Fica a recomendação do filme O Rei do Povo. E agora vamos nos preparar para a gente fazer um exercício, né? Olha o nosso querido aqui. Débora, o que estamos estudando? Ó, A Cura, de Bert Hellinger. Estamos aqui. Então, vocês que estão aí, se preparem, né? Se sentem num lugar confortável, que vocês fiquem confortáveis. E vamos preparar aqui para um exercício sistêmico, uma pequena meditação para a gente, ok? Então, se sentem de forma confortável. E todo exercício sistêmico, a gente busca o centramento. Se centrar. Eu preciso estar presente comigo, centrado comigo, disponível. Eu renuncio o querer, o não querer e me disponibilizo. Venho para comigo, centrado. E como a gente faz isso?
respirando, respirando. O ato, o exercício de respirar. É a maneira mais fácil da gente chegar nesse centramento. É o exercício da página 36 do livro A Cura, tá? Quem quiser depois pesquisar, depois ir lá, ler, refazer, né? E acompanhar aqui gravado depois também. Então vamos lá, se preparem, fechem os olhos e se permitam respirar, se conectando profundamente consigo, com seu sistema, com seu campo. Lembre-se que o ciclo respiratório é um inspirar profundo, onde eu encho o máximo possível meu abdômen, meu tórax de ar. Prenda a respiração por 3, 4 segundos e expira pela boca. Vai trazendo a sua atenção para a tua respiração, para você, para o seu corpo. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Mantenha o foco e continue, só continue nesse ciclo respiratório, nesse ciclo de vida. Assim a gente repete várias vezes, quantas forem necessárias, se conectando cada vez mais consigo. Perceba que a partir desse momento, ao invés de permanecer no próprio espaço restrito, você começa a se centrar numa profundeza ampla, em sintonia com algo criativo, que tudo abrange, está para além de você, muito além. E continue respirando. Centrado com esse algo criativo que tudo abrange, percebemos o nosso corpo e em nossa alma, a forma como o nosso eu encontra o seu descanso, onde se percebe em seu lugar, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Perceba o seu lugar. Deixe-se ir para o seu lugar. Ao mesmo tempo, perceba em qual parte do seu corpo falta alguém. Observe. Em qual parte do seu corpo falta alguém? Onde aí no seu corpo há uma lacuna, um espaço vazio que alguém deve ocupar para que seja preenchida. E se permita se manter entregue. Talvez venha a imagem e a cena dessa pessoa. Talvez você conheça, talvez você não conheça. Deixe que o seu sistema, o seu campo, a grande alma entregue para você. Aquela ordem superior espiritual, traga até você. E comece a refletir
Quais são os excluídos em sua vida? Quais são os excluídos em sua família? Quais são as pessoas de quem você está separado? Quais são as pessoas sobre as quais você se sobrepôs? Quais são as pessoas às quais você se submeteve, sem tomar diante delas o lugar que te cabe? Observe, só observe e se permita sentir. Deixe que cada um venha. Aquele que foi excluído, aquele de quem você foi separado, aquele do qual você se sobrepôs, e aquele diante do qual você se submeteve. Observe, sinta no seu corpo, observe onde no seu corpo talvez esteja doendo, talvez esteja vibrando. Só observe e espere. Nutrindo a paciência, esperamos. Até que nós e todas elas tenhamos tomado os lugares que lhes cabem. Nós, com todas elas, damos-nos as mãos serenamente. Seja humilde, se permita ser humilde. Olhamo-nos nos olhos uns dos outros e dizemos a nós mesmos e a elas: sim, 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 sim. Mesmo para aquela parte do seu corpo que busca resistir, diga sim, 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 sim. Após alguns instantes, percebemos em nosso corpo e em nossa alma o que mudou. O que mudou aí em você, no seu corpo, na sua alma? O que se tornou mais leve? Para onde se esvaiu a nossa pressa, a sua pressa? Qual é o sentimento de bem-estar que temos no lugar que nos cabe? O que se curou em nós? O que se curou em você? E de repente, onde ficaram nossa inocência e nossa culpa? Onde ficaram nossa inocência e nossa culpa? Elas ainda importam? Observe e se prepare para abrir os olhos aqui, podendo repetir esse exercício quantas vezes se fizerem necessárias na sua vida. E assim, a gente encerra o sexto aulão da Autocura para a Vida sobre a consciência leve.